painel da tarde, subordinado ao tema Os futuros possíveis do PISA e de uma governação regulada pela avaliação internacional de larga escala. Irei introduzir a nossa primeira oradora, que vai entrar com um vídeo, a Camila Adey. Vou só deixar 2 linhas relativamente ao seu currículo. É neste momento uma Marie Curie Fellow no GEPS, a Unidade de Investigação da Universidade Autónoma de Barcelona e do Departamento de Sociologia dedicada aos estudos sobre a globalização, educação e políticas sociais. Anteriormente lecionou na Universidade de Columbia, educação comparada e internacional. Tem-se dedicado aos estudos sobre as avaliações internacionais de larga escala, em particular nos países de baixa e média renda. E também tem, obviamente, trabalhos sobre o PISA e é, neste momento, diretora também de um laboratório dedicado aos estudos sobre as avaliações internacionais. Vamos então visionar esse primeiro vídeo com a sua comunicação e depois passaremos aqui às intervenções restantes do painel. Okay. So, hello everyone. Such a pity not to be there with you. I would have loved to be there, and I have not attended a conference in person for 2 years now, and now at the last minute I have realized that I even messed up the time, so my most sincere apologies, and I hope this video message can do justice to my presentation. Invisible Struggles, Encoded Fantasies and Ritualized Incantations, The Doings of PISA as Infrastructure. What a title, right? Let me see if I can do justice to it in this presentation, in which I argue that PISA encodes fantasies and ritualizes incantations. I'm just checking that this is recording. It is. What does it mean to understand PISA as infrastructure? This presentation draws on Keller Easterling's book, Extra Statecraft, The Power of Infrastructure, to analyze how PISA is invisibly transforming education in plain sight. And to analyze the striking parallels between ISO 9000, the Quality Management Standards logo, or set of standards, and PISA. The presentation draws on data gathered in multiple research projects carried out on PISA and PISA for Development, and on scholarship published on PISA. The research projects that the presentation draws on, empirical data of my own, are Y-Join, PISA for Development for Policy, and the ILSA Inc., the ILSA Industry research projects, which were carried out between 2012 and 2020. The presentation argues that we need to look beyond what the infrastructure says, understand how it does politics in mundane and invisible ways, include working through our effective and bodily responses to infrastructure. So when people hear the word infrastructure, most people think of material structures like cables, plumbing, roads, electrical power plants, or even school buildings. Current forms of infrastructure tend to be repeatable formula, no longer unique imagined spaces, and as such they constitute an infrastructural technology. But critical infrastructure studies uses this concept to understand or to think about ideas, ideologies, standards, softwares. The work of Easterling invites us to consider shared standards and ideas that control everything as infrastructure. It is a hidden substrate that is everywhere. It's so ubiquitous, so mundane, so seamlessly innocuous that it is hardly perceived, but its doings and effects are hardly considered. One of the main names in this critical infrastructure studies is Starr, and her 1999 foundational paper, in which she claims that infrastructure is invisible by definition, and it becomes visible only upon breakdown. So this hidden anonymous nature of operating is what Bush, in his 2011 book on standards, argues is the way in which infrastructure acquires power. Starr claims that however mundane and boring infrastructures like standards, wires, settings, are, or may first appear, neglecting them equals missing equally essential aspects of the aesthetics, justice, and change.
So to hack into infrastructure, STAR suggests going backstage and looking for traces left behind by those who are building the infrastructure. In other words, we need to recover the mess obscured by the boring sameness of the information that is represented. STAR states, mundane to the point of boredom, and she dedicates her foundational paper to the members of the society of people interested in boring things. I love it. I think this is a fantastic society. A society of people interested in boring things. So the first concept of Easterling that I'm drawing on is active form. By this, Easterling means that infrastructure needs to be understood as something that is an operating system that shapes. It is doing something. This is what Easterling calls the active form. And another way of saying this is that the medium is the message, but it escapes detection because it is obscured by the information that the infrastructure generates. So reading the medium, as opposed to the message, allows us to read the undisclosed politics written into infrastructure, which tend to diverge from what is the declared intent. So in this case, it means not looking at PISA data, but looking at the actual infrastructure of PISA. Easterling states that the information resides in the invisible, powerful activities that determine how objects and content are organized and circulated. The main point that is relevant to PISA here is that the information that the infrastructure generates prevents us from seeing the medium as an operator. This invites us to ask what PISA's medium is doing and what messages are preventing us from seeing this. How is PISA determining, in undeclared ways, how education is understood and acted upon? How are PISA's data and analysis hiding what the infrastructure is doing? So if we look at PISA as a medium of information, and not to be confused with the data that PISA produces, and so we look at PISA as a medium of information that organizes and circulates content in undeclared ways, although the reports state that students in certain countries achieve a certain level at a certain average with a certain number of years, we should shift our focus to how factual averages, age cohorts, school years are constructed, how they affect such dimensions. How does the PISA infrastructure transform real life, messy practices that mean different things in over 80 PISA contexts, over 80 educational systems, into commensurable facts, and how does this act upon the messy practices? In other words, what is PISA infrastructure doing by rendering these practices measurable and comparable across different educational systems? Let me give you an example of the equity paradox in PISA. The PISA reports analyze levels of inequality and publish data on inequality in educational systems. This is the message that tends to obscure what infrastructure is actually doing and how it is actually making inequalities. If we look into the PISA sampling guidelines on who can be excluded from the PISA sample in each country, and if we look at PISA implementation practices, where the aim is often a shortcut to demonstrating better data and rankings, what emerges is that those who are most excluded from the educational system are most likely to become further invisible through PISA, thus putting profound constraints on educational equity and quality. This highlights also the power of those who make the infrastructure, and the dissonance between PISA's message and its medium. Let me just check I'm recording. Okay. Stories is another concept that Easterling uses, and she states that stories are attached to infrastructure. They inflect the active form of infrastructure, and they can maintain an inescapable grip on the disposition of infrastructure. She claims that we attach stories to infrastructure and that these can become enshrined and ossified in ingrained expectations. In seeking to hack into this infrastructure, STAR suggests that what we do is we look for the master narrative, that we look for the single voice embedded in the infrastructure. And one may do this by identifying the narrative that has been made other or unnamed, in Easterling's words. If we apply this to PISA, an example of a story or single narrative that is PISA's concept of performance that is used to indicate how much learning has occurred. The PISA report analyze average outcomes of students as a proxy for educational quality. This message being so ossified that it has transformed the way we speak about educational quality, and it shapes what we understand as the aim of education. Once again, there is a paradox here.
So although PISA claims to measure educational quality, the narrow focus on students' ability to complete its test obscures all other dimensions of educational quality. In other words, PISA's infrastructure story is rendering educational quality invisible. Another concept that I draw on from Easterling is extra statecraft. Easterling describes infrastructure as a site of extra statecraft where multiple forms of domestic and transnational sovereignty act in partnership outside or in addition to statecraft. So the infrastructure can become an essential partner for the state. Serving and strengthening it is a proxy or a camouflage. The concept of extra statecraft is used to highlight how multiple, overlapping or nested forms of sovereignty, domestic transnational jurisdictions collide. So if we apply this to PISA, this concept suggests PISA acts both as a partner for the state and it also bypasses it as it establishes new sets of priorities. It acts as a global eye of accountability. It transcends differences between educational systems. It seeks to train teachers with initiatives like PISA for You. So PISA reaches beyond state jurisdictions, whilst at the same time becoming an essential partner for the state. Easterling adds that infrastructure generates de facto forms of polity faster than the quasi-official forms of governance legislate them. So scholars have argued also with PISA that it creates de facto forms of polity as it puts pressure on educational systems to conform without having to wait for policy to be informed by PISA data. Let me now move over to the parallels that I identify between PISA and ISO 9000. So ISO 9000, their parallels are so striking that those of you who know PISA well read an account of Easterling's account of PISA, ISO 9000, would easily mistake it for a study of PISA. So ISO is the International Organization for Standardization. It is a private non-governmental organization that was established in 1947. The organization presides over the establishment of technical standards, but also standards for less tangible infrastructure like management quality standards. By 2020, ISO had published over 23,000 standards, and its network included 164 national standard bodies. In the same way as the OECD is best known for its PISA program, ISO is best known for ISO 9000, its management quality standards, which we all are accustomed to seeing sported as a label by companies and organizations of all kinds. It was first published in 1987, and it works as a supposedly rationalized set of practices, as Easterling says, that companies and organizations can buy in a form of certification that signals quality management. So issues that are relevant for PISA and Easterling PISA's in Easterling's study are ISO 9000's secretive nature, its unequal power distribution, its participation patterns with global reach and local meanings, its lack of content and the halo effect, and the alternatives it has triggered. Talking about the secretive nature and power distribution, ISO 9000 and PISA are developed behind closed doors, which render invisible the different positions that are heatedly debated in the making of this infrastructure. ISO members, known as subscribers or corresponding members, have different levels of power and send large numbers of experts to participate in the ISO meetings at which the standards are developed. Further to the members of ISO, anyone can decide to buy the expensive draft version of the ISO standards when they're in the process of development and share their comments with the ISO Secretariat. So although the stores at ISO standards development can be opened, the process is not in the public domain and the standards are copyrighted and their negotiations are not available in public archives. Easterling describes ISO 9000 as a form of private global governance, as it asserts authority in the public arena, and she points to the paradox of the broad consensus that ISO 9000 has achieved, although it does not originate in public and political dialogue. PISA is also developed behind closed doors. The OECD PISA Secretariat opens these doors only to its contractors, to its government representatives, and to experts it selects. However, not all PISA countries have the power to participate in the board meetings. Most non-OECD members have observer roles. The unequal distribution of power in PISA is further reinforced by what is presented as structural constraints, deadlines, financial limitations, which serve some actors, for example the main contractors, or more influential member states, to impose their methodologies and choice on the entire infrastructure. In PISA meetings, those who define and construct PISA are doing education without making transparent their metaphysical assumptions, for example, whilst cloaking PISA with this rationality of science. Educational stakeholders
and lay people are not admitted to these meetings. This is justified by the sophisticated nature of the assessment methodologies and discussions, or as a way to maintain the secrecy of the tests and their validity in the long run, and the need to embargo the data until the data release. Joining the discussions or commenting on the standards and procedures is not an option, not even upon a payment as a fee like in the ISO case. Another point, another parallel is the participation patterns with global reach and local meanings. Easterling claims that however innocuous ISO 9000 may appear, it has universal ambitions. It hopes to certify more and more companies and draw an even larger section of the global community into its management habit. So once this population of players is listening and committed to continually renewing its certification, the management protocols become a means of reconditioning any number of organizations with a new message or an inflection of what the old one. Similarly, the OECD has universal ambitions with PISA and seeks to ensure participation is continuous every 3 years. So similarly to ISO 9000, PISA is constantly seeking to innovate by, for example, adding new domains like financial literacy, creativity. ISO was faced with the challenges PISA was faced with in the early days of ISO, and until year 2000, it was mainly European nations that subscribed to ISO 9000, and then increased hugely in China and beyond Europe. To consider lower middle income context, ISO set up DevCo. And starting in 2003, the OECD created PISA for development to adapt to cater for lower middle income countries, whilst at the same time stating that the PISA metric could become the universal metric for learning outcomes. Another striking parallel is the lack of content and the halo effect. The ISO 9000 standards are used to measure whether an organization has met its established objectives based on an evaluation of a quality specialist who is hired to carry out the process. The ISO 9000 standards are not a set of checks that are the same for all. Each client establishes how they will use their standards. Whatever their evaluation, the client can expose the ISO 9000 certificate. Easterling argues that ISO 9000's popularity may be related to this very lack of content. Over 170 countries have been ISO 9000 certified, yet no one can say what ISO 9000 actually is. Easterling claims that the drive to habituate without specific content makes ISO 9000 powerful, and she claims that standards have spread to every endeavour and are perceived as the answer to any problem. Well, this resonates with PISA. Although PISA is a set of definite test items and skills, PISA has acquired an aura of international standard in education that no one can actually define. Similarly, PISA is described as polyglot and polyvalent. It speaks the language of whoever adopts it and is given contextualized meanings wherever it is adopted. So like ISO 9000, PISA has also become the panacea of all educational problems. This relates closely to the halo effect of PISA, which has come to distribute prestige to anyone who claims to draw on PISA data or simply to be associated with it. And finally, one last striking parallel with ISO 9000 is the alternatives. There's been an emergence of alternative national and international certificates of quality that ISO 9000 has triggered. These alternatives are replicates or have great similarities with ISO 9000 jargon and metrics. Easterling states that companies display all these logos to show they comply with universal principles, all in lieu of adhering to the laws of the state. Compliance is voluntary, and the seal of approval may be self-constructed or internal to the corporation. It is interesting that PISA has also triggered a growth of alternative assessments. In some ways, both ISO 9000 and PISA have generated a new trend, respectively quality certification and educational assessment in the form of large-scale assessments. There have been alternative assessment movements grow like Pratham, a citizen-led assessment, but also, as you may know, a huge growth of national assessments. And finally, participation in multiple assessments, international, regional, and national, has come to be seen as the seal of approval that responds to the pressure of the global eye for accountability, but also to accountability pressures. So let me come to my final reflections, and I hope I'm still in time. So Easterling states that ISO 9000, the most universal standard, is not based on technical compliance, but on emotional, motivational belief systems. What we see here is an elaborate form of irrationality. So the secret signals of the accomplished market that ISO 9000 provides resonate with the secret signal of a quality educational system that governments seek with PISA participation. The empirical study of rationales for participation, which I have conducted with Sam Seller and published in a number of papers, demonstrates similar compliance mechanisms that relate to emotional, motivational belief systems leading to similar rituals.
So Easterling adds here that we should consider how infrastructures encode fantasies and ritualize incantations, which hold strong grip in a world that is more receptive to influential fictions and beliefs. So infrastructure here holds within them world aspirations and dreams, and in Easterling's words, harbours some of the most elaborate irrationalities. Easterling states that in order to cloak infrastructure with the rationality of science, structure making processes convene many international distinguished actors who offer their expertise, a process that is also central to PISA. For example, Andreas Schleicher, the director of the OECD's Directorate for Education and Skills, described PISA as his dream to create a universal language for educators around the world and as a way to demonstrate what can be achieved in education. So starting from this fantasy and aspiration and going on to assemble diverse fantasies and the aspirations across the many participating countries, PISA now carries multiple aspirations and shared dreams. To conclude, I'm going to draw on Larkin and his beautiful book, paper, The Poetics of Infrastructure. He argues that infrastructure needs to be analysed as concrete aesthetic vehicles that emerge out of and store within them forms of desire and fantasy, and at times these can be wholly autonomous from their technical function. Larkin's words invite us a sensibility to the form, the sense of desire and possibility, and collective fantasy of society, suggesting, in other words, that infrastructure encode transmit dreams and fantasies. So infrastructure affects our feelings deeply. They lead to bodily reactions to infrastructure. They remind us of the deeply affectional relationship people have with infrastructure, the senses of awe, the fascination they stimulate, and an important part of their political affect. So even the body apprehends what it means to be modern, to mutable and progressive. So drawing on Larkin, we might say, further the idea of planetary integration and world aspirations, we can see how PISA infrastructure also delivers collective desires and a sense of possibilities and fantasies about what can be achieved in education. It could be suggested that PISA encodes aesthetic promises of going up the league tables, of round numbers, of high averages, or factual data about the messy practice of that learning is. And these aesthetic promises affect our feelings. They lead to bodily reactions. They stimulate feelings of awe, of fascination, of repulsion. PISA is thus reinforced and moved through bodily reactions as PISA users respond to the aesthetics of PISA infrastructure and adopt the common visual and conceptual paradigm of what it means to be modern. So might we go as far as saying that through PISA, frequent PISA implementations, PISA data launches, competitive league tables, growing number of participating countries, PISA has become a ritualized incantation? I hope this presentation has triggered some reflections, and I would like to thank you very much for listening, and of course you're very welcome to get in touch with me, and I would love to hear your feedback or your comments or your thoughts. Goodbye everybody, and I wish you a very happy end of conference and some fun socializing. Bye everybody. E vamos passar aqui às intervenções dos professores e investigadores Daniel Barre e Bertrand Donnet. São ambos professores da Universidade de Lille e investigadores do CIREL, o Centro Interuniversitário de Investigação e Educação da Universidade de Lille. Aqui, ao meu lado esquerdo, o Bertrand Donnet, mais especializado nas questões relacionadas com a literatura e a didática do francês, mas também com a análise ao nível do discurso metatextual e a discussão teórica e metodológica da retórica do PISA, e o Daniel Barre, ali ao fundo, com um trabalho centrado também nas avaliações escolares universitárias internacionais e sobre o PISA, e também sobre as abordagens didáticas. Têm 2 livros, um sobre o PISA, um dos quais publicado em português, o Pode-se levar a sério PISA, ponto de interrogação, o tratamento do texto literário em uma avaliação internacional, e um segundo, o Les Blagues à PISA, des discours sur l'école d'une institution internationale. E vamos dar a palavra agora para a sua intervenção. Okay?
Merci à Antonio et à Teresa. Merci à toute votre équipe de recherche pour votre accueil et à l'Université lusophone également pour l'organisation et l'invitation à participer à ce débat. Merci à vous aussi de nous permettre de parler en français, ce qui nous facilite grandement la tâche. Nous avons choisi de résumer dans le diaporama notre propos en portugais et excuser par avance les erreurs qui viennent du fait que notre portugais est plutôt franco-brésilien. C'est les compétences de Bertrand et les miennes sont très limitées. Et par contre, lorsque nous avons choisi de citer des textes en anglais ou des extraits du PISA, de les conserver dans leur version anglaise. Et dans ce cas-là, nous vous laisserons lire les citations à l'écran sans les lire nous-mêmes. Alors, précisons d'emblée que nos recherches ne portent pas sur les effets des formes d'évaluation de l'OCDE, dont le PISA. Nous n'analysons pas non plus les contextes sociopolitiques de ces évaluations. Nous ne nous référons pas davantage à l'histoire des systèmes éducatifs et des évaluations internationales, et de leurs évaluations internationales. Et nous ne faisons encore moins de prospective. Nous n'aurons donc pas grand-chose à dire directement sur les futurs possibles du PISA, le thème de notre atelier. Mais comme un certain nombre de collègues participant à cette journée, nous l'avons vu, nous avons une approche critique du PISA qui s'ancre à la fois dans une tradition de recherche en didactique sur les évaluations et dans des travaux plus généralistes en évaluation ou dans des ouvrages collectifs souvent pluridisciplinaires, et nous aurons sans doute à ajouter plus tard à ces références des travaux à paraître dirigés par Antonio, l'ouvrage dont nous avons pu déjà parler, excusez-moi. Non, Bertrand, tu peux juste... C'est bon. Merci. Nous aurons sûrement ajouté la référence au livre à paraître de Teodoro, sur lequel voilà, nous avons déjà eu l'occasion de parler. Avec cette approche, nous ne cherchons pas à mettre en cause le PISA, mais au contraire à prendre au sérieux sa démarche et son discours, à se pencher sur ses écrits pour mettre au jour certaines particularités du fonctionnement du PISA et contribuer à identifier les limites de cette évaluation qui se présente souvent comme indiscutable et comme transparente. Nous faisons ces analyses en pratiquant sur le discours du PISA une étude critique qui relève de la lignée du discours, de l'analyse du discours à la française, qui a quelques points communs avec la Critical Discourse Analysis que vous êtes plusieurs à pratiquer, nous pensons, dans votre équipe de recherche, notamment sur des questions d'éducation. De quelque nature qu'elle soit, l'analyse du discours n'ignore ni les effets, ni les contextes, ni l'historicité de son objet, ici le PISA, que nous évoquions plus haut, mais elle les aborde en se focalisant ou en focalisant l'attention sur le fonctionnement matériel du discours lui-même. Pour notre part, nous entrons dans le vaste corpus de plus de 11 000 pages que constituent les rapports principaux du PISA, s'échelonnant entre 1999 et 2021, pour n'en rester qu'au texte de cadrage et compte rendu de résultats. Et nous entrons au cœur même des contenus d'évaluation dans les épreuves du test rendu public. Ce travail a donné lieu à de nombreux travaux depuis quelques années, dont les deux ouvrages que Teresa vient d'évoquer. Nous menons ces analyses à travers deux perspectives. D'une part, nous avons cherché à repérer les modalités énonciatives qui dessinent un ethos, identifiant un ethos de certitude et de hauteur dans le PISA, qui lui permet d'avancer nombre de propos infondés que nous avons appelés des blagues,
tout en produisant des reproches et prescriptions, mode privilégié de l'intervention du PISA dans la sphère sociale. D'autre part, nous avons cherché à décrire le contenu thématique de ce discours, essentiellement appréhendé par les récurrences paraphrastiques. Nous allons aujourd'hui exemplifier un peu notre approche qui concerne toutes les étapes de fabrication du discours du PISA, de la conception initiale des cycles d'évaluation au discours sur les résultats, en passant par le codage des réponses des élèves. Dans le cadre de cette communication, il nous a semblé judicieux de choisir une thématique pour illustrer notre approche. Nous avons donc choisi de traiter de la transparence du langage dans le PISA. Nous décrirons rapidement le concept de vie réelle dans le PISA pour montrer ensuite comment il induit une conception transparente du langage dans cette évaluation, quelles sont les formes qu'elle prend et les problèmes que cela pose. Commençons par une description de la conception dans le discours du PISA d'un réel en lui-même, qui peut être défini par le PISA sans grande difficulté comme s'il relevait de l'évidence. Ce réel, dans les textes du PISA, a deux rôles. Premièrement, il est supposé servir de référence aux épreuves administrées dans le PISA, qui sont censées déterminer des contextes authentiques. Donc voici une définition. Dans un exercice du PISA, un contexte est considéré comme authentique s'il se situe dans le domaine du vécu et des pratiques effectives des participants dans un cadre réel. Deuxièmement, le réel est celui des élèves évalués, car le PISA évalue des contenus liés à des ensembles génériques de compétences, les littératies. Ces compétences se situent, selon le PISA, dans la vie réelle. L'expression est constamment utilisée dans les textes du PISA, même s'il s'agit d'une vie future. En fait, les compétences ne sont pas des ressources dont les élèves disposeraient au moment de l'évaluation, mais sont considérées comme des aptitudes dont les élèves auront besoin dans leur vie adulte, car il s'agit de décider des connaissances et des compétences qui leur serviront dans leur vie ultérieure. Observons ce qui peut intéresser notre atelier, la portée prédictive du propos. Il est question des exigences de la vie présente et future des élèves. Alors, cette possibilité de projeter le présent sur le futur est formulée dans la question initiale de la première édition du PISA. Dans quelle mesure les jeunes adultes sont-ils prêts à relever les défis de demain ? Mais dans les écrits du PISA, rien ne vient détailler sur quels éléments se fonde cette vision prospective de la littératie. Alors nous avons eu recours à une figure fictive qui est convoquée dans certains rapports du PISA pour nous aider à comprendre. Alors nous vous laissons découvrir Robinson et la résolution de problèmes. Et après cela, le PISA peut conclure que les jeunes de 15 ans sont les Robinson d'un futur qui nous est encore largement inconnu. Affirmer que le PISA vise l'évaluation des compétences des élèves à relever les défis de demain dans un futur qui nous est encore largement inconnu semble donc constituer un slogan plus qu'une véritable démarche prospective. Mais une telle affirmation est sans doute l'une des raisons du succès du PISA auprès des décideurs, qui vont ainsi conforter leur puissance d'intention par l'assurance avec laquelle le PISA croit possible d'évaluer des élèves du moment par rapport à des situations d'un futur inconnu, tout en évaluant des adultes en devenir dans des tâches proches de la vie réelle actuelle des élèves. Pour atteindre cette vie réelle présente et future, le PISA affirme que ces épreuves relèvent d'une contextualisation au plus près de la vie réelle des élèves. On sait tout ça. Et cela met en lumière un paradoxe. Parce qu'en même temps qu'il veut contextualiser,
le PISA construit des tests et divulgue ses résultats comme si ceux-ci pouvaient résister à toute particularité de temps, de lieu, de contexte, de langue et de culture. Cette vie réelle contextualisée qui fonde les tests et les résultats doit, pour avoir une pertinence mondiale, être décontextualisée. C'est ainsi que la vie réelle et les contextes authentiques peuvent être les mêmes au Portugal, en France, en Chine et dans toutes les régions, dans toutes les classes sociales, toutes les cultures de ces pays-là. Cela permet d'inventer des figures fictives, comme Robinson, mais d'autres figures fictives présentées comme authentiques ou réelles, comme par exemple dans cet exercice, où apparaît la figure du fermier. Mais j'emploie le mot français sans qu'il soit bien clair si un lavrador au Portugal a quelque chose à voir avec un fazendeiro au Brésil, c'est le mot utilisé dans la version du Brésil, ou un fermier en France ou un farmer en Angleterre. Nous n'avons pas la possibilité d'analyser cet exercice en détail, même si c'est comme ça que nous pratiquons dans notre analyse du PISA, parce que nous cherchons à entrer au plus près des tests, justement, pour montrer leur dysfonctionnement. Mais pour aller vite, juste regardons un peu comment la vie réelle du PISA est étrange. Notre lavrador dispose, pour planter ses pommiers et les entourer de conifères, d'un terrain sans environnement ni propriété physique apparente. Il s'est pourtant donné d'incroyables contraintes pour planter un verger qui peut ne contenir qu'un pommier. Jardin qui a, enfin, terrain qui a l'allure d'un jardin à la française et qui est régi simplement par les lois de la géométrie et des mathématiques. Alors, cette figure de la vie réelle des tests rencontre en fait les figures statistiques qui fondent les résultats du PISA. Voyons par exemple les jeunes de 15 ans qui sont les élèves évalués par le PISA. Il s'agit typiquement d'une population qui n'existe que sous forme statistique pour la définition d'une catégorie, excluant une part variable d'individus de 15 ans, non scolarisés selon les pays, couvrant selon les systèmes scolaires des situations hétérogènes d'élèves fréquentant différents types d'établissements, du secteur public ou privé, à des niveaux différents en fonction des possibles redoublements, etc. Enfin, bon, là, tout le monde le sait, on l'a déjà vu. Mais précisément, c'est un problème parce que c'est une figure qui peut aussi finalement fictive que celle de Robinson ou de notre Labrador. Il s'agit d'une construction statistique qui n'a pas grand-chose à voir avec les individus réels et nous allons citer, nous avons reproduit un propos de Radiga Gorour, influencé par Bruno Latour et qui a déjà été cité précédemment. Nous projetons ici son propos, que nous voulons son lire. Bien sûr, on peut dire que cela est caractéristique de toute étude statistique ou même scientifique. Mais le problème pour nous réside dans le fait que dans son argument, le PISA construit la fiction d'une réalité qui peut être atteinte pour justifier son entreprise. Sans parler, mais nous ne pouvons pas en discuter ici, que ce réel construit permet d'imposer une vision du monde, le monde réel, qui assigne, malgré les précautions rhétoriques, toutes les responsabilités à l'individu. Tout cela explique pourquoi le secrétaire général de l'OCDE peut écrire dans l'avant-propos d'un rapport du PISA, en 2011, ce propos pour le moins étonnant, propos qui est en contradiction avec les déclarations du PISA sur la nécessité de respecter les différences culturelles. On va voir ici quel est le monde réel qui peut être décrit dans son intégralité, transformé en une entité dotée d'une capacité de conviction en tant qu'individu considéré comme comparable au pays. On pourrait reprendre ici les mots de Théodoro citant un ouvrage World Class d'André Schleicher, directeur de la direction de l'éducation et des compétences à l'OCDE. Nous laissons lire dans sa version originale la citation de Théodore.
Alors, passons maintenant aux formes de transparence du langage dans les discours du PISA. Alors, cette croyance en l'évidence d'un réel qui peut se laisser aussi facilement appréhender est précisément rendue possible dans le PISA par la croyance en une transparence du langage. Nous voulons présenter ici quelques-unes des formes que cette transparence du langage peut prendre dans le PISA. Nous avons déjà évoqué des figures fictives, des tests du Fermier ou de Robinson, ou aussi les figures statistiques des élèves de 15 ans. Mais le PISA ne s'arrête pas là dans la construction d'un réel sans aspérité. Par exemple, les tests du PISA parlent d'un citoyen. Mais quelle réalité unique ce citoyen peut désigner dans une dictature, une démocratie, dans une économie libérale ou planifiée, dans un pays récemment décolonisé ou colonisateur, etc., etc., comme on l'observe dans la liste des pays participant à cette évaluation. Ce citoyen peut par ailleurs être qualifié d'intelligent par le PISA. Mais le PISA ne définit pas ce qu'est l'intelligence. Pour en savoir plus, nous avons donc fait récemment une étude sur les 91 occurrences de la famille d'intelligence que nous avons trouvées dans les rapports francophones du PISA. Nous avons observé d'une part que l'environnement de ces occurrences permet de comprendre que consommateur est l'exacte paraphrase de citoyen et que actif est la paraphrase de intelligent. Nous avons montré d'autre part qu'un tel usage des mots revenait in fine à renvoyer les résultats des élèves à leur responsabilité individuelle. Cette désignation transparente d'une qualité fonctionne en lien avec un deuxième procédé de transparence du langage, la généralisation, comme nous l'avons déjà vu avec la préface du secrétaire général de l'OCDE. La généralisation ouvre la possibilité du stéréotype, la phrase toute faite qui fonctionne comme un cliché caractéristique de la conversation. Vous pouvez ainsi lire sur la diapositive un exemple où le stéréotype se fait raciste. Nous ne croyons pas utile de commenter ce discours. De même, nous ne commenterons pas cette affirmation que l'on trouve dans un encadré évoquant la hausse des résultats au PISA du Portugal et qui affirme que, traditionnellement, les mathématiques sont considérées comme la bête noire des élèves portugais. Troisième procédé de transparence du langage, la répétition du même discours pour des contenus différents. Nous avons déjà vu que le PISA a une propension à répéter les mêmes choses, mais ce n'est pas un problème en soi. Cela devient problématique lorsque le discours peut être le même à propos de contenus différents. Par exemple, nous mettons dans ces deux citations tirées du PISA les contenus spécifiques en gras. On voit que la même chose peut être dite à propos de la lecture d'un côté et des mathématiques de l'autre. D'où vient l'idée d'Onola et Hall, qui parlent de lecture et sont donc cités dans la citation de gauche, mais on voit que dans le deuxième passage, le même contenu est dit sans la référence et cette fois à propos des mathématiques. Bon exemple de transparence du langage et mieux encore de la transparence de la théorie. Là, comme pour toutes les remarques que nous avons faites, nous ne donnons qu'un exemple pour illustrer ce phénomène, mais bien sûr, nous en avons d'autres. Le cumul des deux derniers procédés, généralisation et répétition, nous amène au quatrième procédé, l'écrasement temporel, qui peut résonner avec le thème de notre panel. Nous avons déjà vu comment il était possible avec le PISA de projeter le présent sur le futur et de relever les défis de demain dans un futur qui nous est pourtant inconnu. Nous vous laissons lire la citation projetée intéressante à cet égard. La dimension superlative du propos, très complexe, très évolutif, augmente de manière exponentielle.
le rend, malgré son imprécision, assez évocateur pour donner presque à voir la réalité qu'il dessine. Mais observons que cette citation, prise dans le cadre d'évaluation de 2003, est répétée presque à l'identique dans les rapports de 2006 et de 2009. La stabilité du aujourd'hui ou dans un avenir proche semble relativiser le caractère très évolutif de la société, quand ce qui est considéré comme l'avenir très proche recule au gré des rééditions du PISA. Cette projection, cet écrasement du présent et du futur trouve son pendant dans l'écrasement du passé et du présent. Voici un exemple, en exergue d'un chapitre de l'OCDE, une citation de Sénèque qui date de tirer des lettres à Lucilius, non vitae sed scholae dissimus, avec une curieuse traduction par le PISA qui modifie le texte de Sénèque. Cette sentence veut illustrer la prétention du PISA de se démarquer de l'école pour prétendre atteindre à l'authenticité de la vie réelle. Mais n'est-ce pas étrange de placer un discours prétendument novateur sous le signe d'une sentence qui ressemble fort à un stéréotype vieux de moins de 2000 ans? La croyance en la transparence du langage est telle que le PISA pense que la réalité peut être la même chose que le discours sur la réalité. Ce sera notre 5e procédé. Nous avons vu ce matin que le PISA soumet les élèves à un questionnaire contextuel et leur pose une série de questions sur l'école, leur rapport aux disciplines, etc., leur point de vue sur leur univers socioculturel, etc. Et aussi des questions sur leur intérêt pour la lecture. Mais un miracle méthodologique fait que ce qui est déclaré dans les réponses devient effectif dans la vie des élèves. Ça ne marche pas. Désolé, il y a un problème, la flèche s'est déplacée. Par exemple, à partir des déclarations des élèves sur le plaisir qu'ils déclarent prendre à lire, le PISA calcule un pourcentage des élèves lisant par plaisir. Pour finir, nous mentionnerons une 6e manifestation de la transparence du langage, la traduction. Comme d'habitude, le PISA préconise une surveillance méthodologique rigoureuse pour établir les protocoles de traduction afin de garantir la comparabilité du matériel de test au-delà des différences linguistiques. Comme vous le voyez sur la diapositive, le PISA vise une équivalence sémantique aussi pure que possible. Alors, on peut prendre cette citation du PISA au sérieux et voir qu'est-ce qu'il en est de la qualité des tests et de la traduction et de cette équivalence sémantique soi-disant pure visée par le PISA. Nous avons travaillé spécifiquement sur cette question en comparant 5 langues, arabe, espagnol, français, anglais, portugais. Et nous avons étudié un exercice du PISA et nous avons constaté de nombreux problèmes qui remettaient en question la qualité des traductions dans les unités et exercices tirés du PISA. Nous ne donnons ici qu'un exemple à titre d'illustration. Il s'agit d'un exercice de compréhension d'un extrait de 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Dans cet extrait, nous trouvons le mot personaje 2 fois. Cette répétition du même mot n'est pas traduite de la même manière dans les différentes versions de l'exercice du PISA, comme on le voit dans le tableau. En anglais, en arabe et en portugais, le même mot espagnol est traduit par 2 mots différents. Ce ne serait pas un problème majeur si le statut des personnages n'était pas l'hypothèse d'une des questions de l'exercice. Cette question est la suivante. Quels sont les êtres imaginaires mentionnés dans la dernière ligne de l'extrait donc du texte de Gabriel García Márquez? C'est une question à choix multiples et la diapositive présente 2 possibilités de réponse. La réponse C, considérée comme juste,
et la réponse D considérée comme fausse. Cette question oblige donc à distinguer deux mots pour désigner les personnages et les acteurs, ce qui rend inadéquat le choix fait en anglais, en arabe et en portugais de deux mots différents pour traduire le mot personaje. Il est assez facile de prédire que cela aura un effet sur la perception de la question. Une telle mésaventure de la traduction dans le PISA est certainement le signe le plus manifeste de l'absurdité d'une conception transparente du langage. Gobin et de Roubaix observaient en 2010 que peu de chantiers scientifiques d'analyse de discours d'organisations internationales ont été à ce jour ouverts. C'est notamment le cas pour le PISA, dont les productions sont massivement relayées, étudiées ou discutées par les milieux scientifiques, politiques ou médiatiques, sans pour autant donner souvent lieu à une entreprise fine d'analyse du discours. Rappelons qu'il ne s'agit pas pour nous de mettre en cause le principe d'une évaluation comparative internationale et des enjeux éducatifs qui la motivent. Ce qui nous motive est plutôt de montrer comment, pour emprunter leurs mots à Teodoro et Lopo, un positivisme instrumental qui transformerait la recherche comparative en un sophisme épistémologique. L'analyse systématique que nous proposons veut mettre en discussion les problèmes, contradictions, écueils que pose sur le plan théorique le discours du PISA, mais aussi montrer les ambiguïtés de choix que ce programme présente comme non problématiques et comme naturelles. On voit le gain idéologique possible de ce fonctionnement discursif du PISA. Il permet de couvrir le propos argumentatif par ce qui semble une simple description. Car si le PISA dit avoir affaire au monde réel quand il évalue les compétences des élèves, c'est en occultant que ce n'est là qu'une simple vision du monde, précisément celle qui est à l'œuvre dans les orientations de l'OCDE. Et s'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une organisation politique internationale développe une vision du monde, il est frappant d'observer dans les écrits du PISA l'absence complète de considération pour des visions plurielles au nom d'un réel supposé universel qu'il s'autorise par sa croyance en une transparence du langage manifestée dans son discours. Muito bem, agradeço, merci. Agradeço aqui aos nossos dois oradores, Daniel Barthes e Bertrand do filme. E agora vou então aqui apresentar o professor João Costa, professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde também foi diretor até 2015, altura em que julgo saiu para o governo, e foi secretário de Estado adjunto e da Educação do 21º e do 22º Governos Constitucionais, se estou certa. Ao nível da investigação que desenvolve, tem trabalhado sobretudo nas áreas da linguística formal, da aquisição e desenvolvimento de linguagem e da linguística educacional. E dava-lhe então a palavra, professor João Costa. Pelos vários webinars que têm produzido e com toda esta informação que nos permite, também quando decidimos, quando estamos em lugares de decisão, estar alimentados por evidências e por reflexões feitas com critério. O que trago aqui é uma reflexão deste olhar misturado que eu tenho enquanto investigador que sou, governante que estou, e obviamente que estas duas vidas se juntam e me trazem aqui uma reflexão que não consegue distinguir uma da outra. E eu queria centrar-me aqui em 5 ou 6 pontos sobre, por um lado, o que tem sido o PISA para o sistema educativo português, o contributo que este e outros estudos internacionais têm trazido,
Por outro lado, aquilo que me parece que são, por vezes, más apropriações do que estes estudos, os estudos desta natureza, podem trazer, seja para o debate político, seja para a definição de políticas educativas, e depois, então, pensar um bocadinho prospectivamente, não só no quadro português, mas, sobretudo, no quadro de discussões que estão a ser tidas entre os vários países que integram a OCDE e que integram o PISA, sobre evoluções futuras que o PISA poderá ou não poderá ter. E a primeira nota, uma nota pessoal, mas em que posso falar em nome das equipas que, tanto num governo como noutro, integrei, uma primeira nota sobre como é que vemos o PISA. E vemos o PISA, em primeiro lugar, como uma fonte de informação, mas nunca como a verdade sobre um sistema educativo. Ou seja, entendemos que o PISA nos fornece muitos e bons dados, deixem-me pôr a coisa assim. É preciso lembrar que foi desde as nossas primeiras participações no PISA que foi possível definir algumas políticas que hoje consensualmente são vistas como estruturantes e importantes para o país. Relembro, por exemplo, que o Plano Nacional de Leitura é uma consequência de péssimos resultados que tivemos da primeira vez que participámos no PISA. E é daquelas políticas que diferentes cores em diferentes governos sempre assumiram como uma política fundamental. Programas de formação que foram desenvolvidos, como o Programa Nacional para o Ensino do Português, o Plano de Ação da Matemática, etc., que tiveram grandes resultados e grandes impactos nas nossas escolas, decorrem de uma análise que foi feita pelos governos de então sobre os resultados do PISA. Mas, obviamente, como eu dizia, estes são alguns resultados que não podem ser lidos de forma isolada. E eles têm de ser lidos em conjunto com os resultados que temos também de instrumentos de aferição e de avaliação nacionais, como as provas de aferição, ao longo desta história toda em que houve e não houve provas de aferição em diferentes formatos, com aquilo que tem sido o output dos exames nacionais, seja das provas finais de ciclo, seja dos exames nacionais, não na dimensão puramente estatística. Hoje a média é 10,1, para o ano é 10,3, no ano anterior foi 9,4, mas sim naquilo que tenha sido os resultados, os relatórios que o IAV tem vindo a produzir sobre cada uma destas provas, sobre outros indicadores, como referindo a alguns dos recém-criados, o indicador de equidade, que nos permite ver como é que cada escola pode responder aos desafios das desigualdades, quais são as escolas que levam os alunos com o mesmo contexto socioeconómico mais longe do que outras que não conseguem contrariar tão fortemente este determinismo social. As taxas de escolarização, desde pré-escolar até o ensino superior, tudo isto são fontes de dados que... Faço assim mais de cantor. Tudo isto são fontes de informação, são dados, também os muitos relatórios que a Academia vai produzindo, alguns como avaliações independentes, outros como investigação própria. Relembro, por exemplo, aqui da Universidade, o estudo, por exemplo, sobre o programa TAPE, para me lembrar aqui do mais recente. Portanto, é tudo isto que nos permite, de uma forma concertada e articulada, ter de facto um olhar sobre o sistema educativo e não dizermos agora temos o PISA, agora vamos esperar 3 anos e só daqui a 3 anos é que temos dados relevantes para aferir o que se passa no sistema educativo em Portugal. Dito isto, não estou de forma nenhuma a menorizar este instrumento. Ele é obviamente suscetível de críticas, como qualquer teste standardizado é. Por isso ele tem de ser relativizado, mas também tem de lhe ser reconhecida a fiabilidade e os instrumentos de elaboração, de monitorização, de regulação que são sempre desenvolvidos e que nos permitem dizer este é, a par de outros instrumentos de avaliação internacionais,
é um dos testes de desempenho dos alunos mais fiáveis em termos metodológicos e em termos de comparabilidade. Aquilo que nós temos muitas vezes e que nos permite e que por vezes alimenta um certo olhar desconfiado, digamos assim, sobre seja o PISA, seja sobre outros testes internacionais, o que nós temos muitas vezes são visões ultra-redutoras sobre os resultados. Ou seja, se me perguntarem, aquilo que menos me interessa no PISA é aquilo que é mais enfatizado no PISA, que é fazer uma espécie de ranking dos países, que alimenta aqueles 5 ou 10 dias pós a apresentação dos resultados. E esse é, de facto, o resultado menos interessante, em que, de facto, como foi aqui enfatizado, nos podemos, de repente, pôr a comparar com países com economias e contextos socioeconómicos completamente diferentes, ou com histórias completamente diferentes. Nós sabemos de países que atravessaram regimes ditatoriais, mas valorizaram muito a qualificação. Sabemos de outros que partem de contextos socioeconómicos em que a qualificação e a educação não eram valorizadas, como é o caso português. Até há muito pouco tempo aceitávamos como natural que houvesse 50% dos alunos que desistiam de estudar. Só muito recentemente é que o país abraçou o combate ao abandono escolar precoce como um grande desígnio, e isto mostra posicionamentos diferentes sobre o papel da educação. Portanto, não nos interessa muito pensar no PISA como esta tabela ordenada de países, que é geralmente aquilo a que as notícias prestam imensa atenção, e saber se Portugal ultrapassou este ou aquele país, se o país que esteve no topo agora está mais abaixo, etc. Isso é informação menos relevante, apesar da comparabilidade ser interessante em termos de tendências, em termos de evoluções. Portanto, aquilo que interessa mais, a meu ver, é lembrarmos que quando sai o relatório do PISA estamos a falar de várias centenas de páginas de informação e que não podem ficar escondidas, porque a informação mais interessante e mais importante é muitas vezes a que não se traduz naqueles 492 pontos ou 501 pontos ou 490 pontos que correspondem ao desempenho de um país. E nós temos, de facto, informação, só para dar alguns exemplos, sobre variáveis de contexto, ou seja, dados sobre a forma como diferentes países respondem melhor ou menor, ou melhor ou pior, às desigualdades socioeconómicas, às populações migrantes, às correlações entre qualificações académicas dos encarregados de educação e o desempenho dos alunos, dados sobre as expectativas dos alunos, dados sobre género e diferenças entre alunos e alunas no desempenho nas diferentes áreas, dados sobre os efeitos do apoio dos professores aos alunos, que tipo de apoio é que se revela mais eficaz, dados que foram aqui referidos sobre o gosto pela leitura e as correlações entre gostar de ler ou relatar que gosta de ler. Acho que com o devido respeito, acho que é relativamente indiferente a forma como o dado é potenciado. O que interessa é vermos se há aí correlações com os desempenhos de leitura e com diferentes tarefas de leitura, correlações com abordagens curriculares, que nós podemos ver também no PISA, com diferentes graus de autonomia na capacidade de decisão pelas escolas ou pelos professores, e os desempenhos ou os graus de centralização das decisões a nível curricular e as correlações com desempenhos. Dados desagregados pela região, nós temos os dados do PISA para as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, que revelam mais uma vez grandes assimetrias, mas por vezes não de uma forma esperada. E, portanto, aquilo que me parece mais interessante é aproveitar esta informação de uma forma complementar a informações que nós também temos dos nossos sistemas de informação e perceber exatamente como é que isto pode ser utilizado, seja no trabalho académico, seja no trabalho que informa a decisão política. E temos também, centrando-me apenas no quadro estrito da OCDE, temos também o potencial, e tendo eu responsabilidades no TALIS, trago aqui este dado.
está-se, por exemplo, a investir muito nas sinergias entre diferentes estudos, diferentes programas. Por exemplo, a sinergia entre o TALIS e o PISA permite agora confrontar desempenhos de alunos com representações de professores, sobre questões de eficácia, sobre questões da capacidade, da autonomia que existe na decisão, sobre questões de percepção sobre a própria carreira, sobre metodologias que são utilizadas. E, portanto, o que podemos fazer de melhor com estes indicadores é, de facto, continuar a trilhar um caminho que Portugal tem trilhado desde 2000, desde a primeira participação, que é perceber como é que estas informações, porque é de informação que se trata, podem ser aproveitadas ou não para diferentes momentos de tomada de decisão. E há uma frase que muitas vezes é dita: se eu não tiver informação, estou só a trabalhar com base em opiniões ou impressões, e não a partir de dados que podem ser sistematizados, podem ser utilizados e podem ser, quando assim for, também relativizados e discutidos e debatidos, mas sempre numa perspectiva integrada e de complementaridade. Depois parece-me também, isto é transversal, vou dizer sobre Portugal, mas no diálogo com colegas de governos de outros países, isto acontece em todo o lado, e este é um peso que o PISA tem, há uma utilização político-partidária do PISA e dos resultados do PISA em muitos países, também há muitos em que não há, que se me perguntarem a minha opinião sobre essa utilização, eu diria que é um absurdo, é basicamente um absurdo, não tenho outra forma de categorizar. Em primeiro lugar, porque implica ou leva a que haja algumas vezes uma visão de muito curto prazo, quer dizer, sai o PISA de 2015, então isso avalia as políticas entre 2012 e 2015, sai o PISA de 2018 e isso avalia as políticas entre 2015 e 2018. Ora, qualquer pessoa que trabalha em educação sabe que os impactos das políticas educativas não se medem a ciclos de 3 anos. E isto leva depois também àqueles que estão em funções políticas, e certamente eu já terei caído nesse erro e certamente voltarei a cair nesse erro, a tentar estabelecer relações de causalidade que são factualmente inexistentes. Nós assistimos a isso em 2015 e em 2018, de uma forma muito clara e até com artigos alegadamente científicos a serem escritos sobre isso. Foi dizer, os resultados do PISA melhoram em 2015 porque tinham sido introduzidos exames no 4º e no 6º ano. Ainda que a coorte de alunos que fez o PISA em 2015 não tenha tido exames no seu 4º e no seu 6º ano. Em 2018 tivemos a estabilização dos resultados numa trajetória que tem sido a trajetória de Portugal, que é subida, estabilização, portanto num padrão perfeitamente normal, e alguma voz política disse isto é a consequência de terem eliminado os exames de 4º e de 6º ano, quando aqueles eram os alunos que tinham feito o exame no 4º e no 6º ano. Aquilo que me parece é que a relevância destes exames é praticamente nula, porque a trajetória e a curva normalizada é uma curva consistente e ascendente desde 2000 até 2018. Mas estava aqui a dar este exemplo desta visão que é mais de curto prazo, que tende a ser imediatista quando há este uso e abuso político-partidário dos resultados do PISA, que contrasta com outras fontes de informação que temos. Refiro, por exemplo, aqui o estudo que foi coordenado pelo professor Domingos Fernandes, cuja equipa foi às escolas, foi falar com diferentes setores, representantes de diferentes setores na educação, para tentar perceber como é que os atores do sistema percebem esta evolução positiva. E de repente nós já não encontramos aquela medidazinha, mas encontramos algumas políticas de longo prazo. Por exemplo, o melhor indicador disto é a quase unanimidade do reconhecimento da importância de termos uma generalização progressiva da educação pré-escolar como um grande preditor
dos resultados. E também o PISA mostra isto, que há uma grande correlação entre os desempenhos dos alunos e a sua frequência de educação ou outras medidas, como já referiu o Plano Nacional de Leitura, a rede de bibliotecas escolares e o papel das bibliotecas, a avaliação externa das escolas, com uma orientação para os resultados. Não há muitos anos, e eu lembro-me disso na minha qualidade de linguista, era normal entrar numa escola e a liderança da escola não saber as suas taxas de abandono e de insucesso, como se isto fosse um problema só dos alunos e não um problema da organização. Portanto, também o trabalho feito de orientação para os resultados, trabalho sobre as lideranças escolares, tem tido impactos muito significativos, que são reconhecidos pelos atores do sistema, mas que não são compagináveis com estas visões empobrecedoras e de curto prazo. Depois, a terceira consequência deste tipo de leituras fáceis dos resultados do PISA ou de interpretações eminentemente políticas é que ficamos a olhar para pequenas flutuações, por vezes, do alto de um ponto, de 2 pontos. Está difícil. Sou eu que estou a brincar mal com o microfone, não tenho jeito para cantor, está visto? Mas uma consequência também é que podemos ficar a olhar para pequenas flutuações. Subimos 2 pontos a matemática, descemos 3, subimos 4, etc. E isto depois ganha uma representação pública e mediática que não tem razão de ser. E não tem razão de ser porquê? Primeiro, porque Portugal, ao contrário até do que foi dito, não tem excelentes resultados no PISA. Nós batemos palmas aos excelentes resultados, como bateríamos palma ao nosso filho que tem 10 no exame. Não é? É disto que estamos a falar, nós estamos no meio da tabela. O que é excelente em Portugal é a trajetória consistente de subida. Não é? E estamos sempre a falar, isto também não é muitas vezes referido, de um teste que tem uma escala de 1000 pontos. Portanto, uma subida de 4,92 para 4,94 tem uma expressão que basta pormos isto numa percentagem, que estamos mais habituados a trabalhar e vemos que não é o mais interessante. E por isso, aquilo que eu estou aqui a tentar dizer é que olhar para os resultados do PISA implica responsabilidade neste olhar, implica um olhar de longo alcance, de avaliação de medidas, sim, que podem ter resultados ou não, mas para isso nós precisamos desagregar aquele manancial de informação e não olhar apenas para os pontinhos, como se fosse só aquilo, o relatório PISA podia ter uma página. Estava lá uma tabela, tinha os pontos, matemática, ciências, a literacia, de leitura e ficava com os países ordenados, mas não é isso que lá está. Depois também é muito importante, isso também foi referido aqui anteriormente, olhar com seriedade para aquilo que o PISA avalia. Nós podemos avaliar muitas coisas, outros testes internacionais, como o PEARLS, o TIMSS, incidem sobre outro tipo de desempenho, incidem muito mais sobre questões de conteúdos declarativos, de conhecimentos até em abstrato, e o PISA é, como aqui foi dito, uma prova de avaliação de competências. E isto também tem implicações, porque nós não podemos ter discursos meio esquizofrénicos, dizer o PISA é ótimo e os nossos resultados no PISA são ótimos e ainda bem que temos PISA, e ao lado dizer não podemos ter um currículo por competências, as competências são desnecessárias, a única coisa que interessa é um currículo assente em conhecimentos. Portanto, de facto, o PISA incide sobre a aplicação e a mobilização de conhecimentos em situações concretas, e isto também tem acontecido em vários países do mundo, que há um currículo de matemática, por exemplo, com determinadas características, os desempenhos caem em matemática e o que se faz é reforçar-se aquele currículo, apesar daquilo que o PISA reflete ser algo diferente. Estou a trazer isto e podemos, em termos para dar um exemplo, as aprendizagens essenciais foram definidas para a matemática no ensino básico, já estão homologadas,
são muito mais próximas em termos de concretização daquilo que é o tipo de competência avaliada pelo PISA do que eram as metas de aprendizagem para a matemática, que tinham níveis de abstração muito maiores e em que havia até algumas orientações metodológicas para se afastar das situações concretas de utilização do conhecimento matemático. E é muito interessante quando nós fazemos este trabalho de olhar com profundidade para os resultados e comparar com aquilo que aparece nos outros relatórios que o IAV produz sobre os exames nacionais, sobre as provas de aferição, mais recentemente com o estudo diagnóstico de aprendizagens que foi feito no contexto da pandemia, e nós percebemos que há uma grande sintonia de resultados. Ou seja, por exemplo, nos exames nacionais, e quando em termos de política educativa introduzimos o perfil dos alunos, a flexibilidade curricular, foram muitos, e mesmo logo no ano piloto, muitas escolas nos diziam: nós concordamos com isso, nós achamos que é bom, mas no secundário não, porque depois vêm os exames. E quando nós olhamos para os exames, quando nós olhamos para estes relatórios nacionais dos exames, é muito interessante o que o IAV nos mostra. Mostra que as principais dificuldades dos alunos não estão nos conteúdos que envolvem memorização, estão naquilo que envolve análise, interpretação, aplicação de conhecimento, relação entre diferentes conhecimentos, que são exatamente as competências que estão previstas no perfil dos alunos e são exatamente aquilo que o trabalho interdisciplinar promovido pela flexibilidade curricular potencia. E, portanto, esta leitura integrada, esta abordagem integrada aos diferentes modelos e instrumentos de reporte que temos sobre o desempenho dos alunos, obviamente complementando também a avaliação interna que se faz nas escolas, que é a primeira fonte de informação e a mais sólida porque é contínua e permite trabalhar diretamente com o aluno, é fundamental. Vou então, aproximando no fim, dar aqui apenas algumas opiniões sobre o que me parece pode ser este futuro que se está a discutir nesta vossa conferência. Em primeiro lugar, perceber o futuro imediato, e o futuro imediato é o PISA de 2022. E o que o PISA 2020, este PISA, ele foi muito debatido entre delegados na OCDE, é um PISA que vem com uma pandemia atrás. E houve muita gente que dizia é melhor não haver PISA porque vai-se perder a comparabilidade, vai-se perder uma série de coisas. Ou fazer um PISA light, não é? Que era dizer vamos só avaliar umas coisinhas porque há tanta coisa perturbada com a pandemia. Mas depois de muitas discussões percebeu-se que este PISA é um PISA diferente, mas é um PISA que também permitirá nós termos mais dados sobre a resiliência dos sistemas educativos face ao que foi a pandemia. Ou seja, nós sabemos que houve países que estiveram com as escolas fechadas muito tempo, outros menos tempo, etc. Portanto, os resultados vão ser muito desiguais, são muito imprevisíveis, na verdade são bastante imprevisíveis, mas será mais uma fonte de dados para nós tentarmos perceber. Imaginemos, Portugal cai imenso em 2022. Nós comparamos com um país em que, sei lá, como a Suécia, em que as escolas estiveram menos tempo fechadas. Podemos tentar perceber, a nossa queda é um efeito de um maior período de fechamento das escolas, ou Portugal sobe, e nós podemos tentar perceber, na comparação com outros países, o que é esta subida. Portanto, este PISA é particularmente interessante também como nós temos dito várias vezes, a recuperação das aprendizagens na pandemia não é uma coisa para um ano nem para dois, é para vários anos, a recuperação do sistema educativo, e esta vai ser uma fonte de informação particularmente importante, até porque temos também já muitos dados sobre as respostas dos diferentes países ao contexto da pandemia nos sistemas educativos. Portanto, também aí podemos comparar para também reafinar e redesenhar as nossas estratégias, que nós conseguimos perceber que o país que conseguiu maior resiliência teve medidas concretas que outros países não desenvolveram. Depois temos, obviamente, e este é um contínuo, a resposta concreta, quase a acabar,
a resposta concreta a áreas específicas que vão aparecendo. Só para dar alguns exemplos. Por exemplo, o último PISA revela que, quando olhamos para a literacia de leitura, há áreas concretas particularmente preocupantes. Por exemplo, 9 em cada 10 alunos não distinguirem factos de opiniões na leitura de um texto. Isto requer uma intervenção específica no trabalho do Plano Nacional de Leitura, da disciplina de português, das outras disciplinas, porque isto ensina-se, é ensinável, não é uma coisa que nos acontece. E como linguista agora podia dizer como é que isso se ensina, mas vou saltar isso. Na matemática é sobretudo na resposta a situações não padronizadas da tal vida real, que os alunos manifestam maiores dificuldades. Então isso significa que tem de haver um estímulo a esse tipo de contextos menos padronizados. A leitura extensiva, vê-se que os alunos começam a responder antes de ler uns itens até ao fim. E isto também se trabalha. E, portanto, nas estratégias previstas, nas aprendizagens essenciais, nas metodologias, nos materiais de apoio que a DGE vai propondo, etc., aquilo que queremos é que haja respostas concretas destas dificuldades. Chamo aqui a atenção para um relatório muito, muito interessante, um relatório quinquenal sobre as provas finais de ciclo do 9º ano, que o IAV produziu, que é, a meu ver, dos relatórios mais interessantes recentes do IAV, porque é muito já orientado para qual é a relação entre isto, estes resultados dos alunos, e a sala de aula, a atuação concreta didática em sala de aula. Finalmente, e mesmo para terminar, só dar aqui uma nota daquilo que tem sido algum debate que temos tido em fóruns em que participam os representantes dos governos sobre o futuro do PISA. E há um debate, em todos os testes internacionais há sempre um dilema entre manter tendências para podermos ver continuidade e introduzir mudanças. E há sempre muita resistência à mudança porque nós não conseguimos testar tudo e, portanto, quando introduzimos domínios inovadores, temos que prejudicar alguma área, perdendo alguma continuidade. Agora, dando aqui uma opinião pessoal, parece-me claro que é necessário introduzir estes domínios inovadores. O PISA tem 22 anos. Muita coisa mudou em 22 anos e nós não podemos continuar a monitorizar desempenhos de alunos nos sistemas educativos com um desenho conceptual que era válido há 22 anos e quando nós hoje dizemos que há todo um mundo novo de competências necessárias a desenvolver no sistema educativo, deixar isso de fora. Alguns têm estado a ser utilizados como módulos acessórios, como a resolução colaborativa de problemas, questões de raciocínio. Começa-se uma discussão sobre como avaliar a criatividade com estas formas. É muito difícil, um debate muito difícil, mas nós não podemos dizer que o pensamento crítico, o pensamento criativo são dimensões fundamentais dos sistemas educativos contemporâneos e depois dizer, mas isso não se monitoriza, sobre isso não sabemos nada. E, portanto, eu acho que estes são debates que estarão presentes no futuro e eu tenho tido a oportunidade de dizer muitas vezes, e até em debates em que já tive com o diretor da OCDE, com o André Schleicher, que nós não teremos melhores utilizações do PISA se as formas de comunicar o PISA não forem melhoradas. Portanto, apesar de muito esforço que a OCDE faz, continua a ser vendido como um ranking de países e isso é o pior que o PISA tem. Muito obrigado. Às perguntas, porque já não temos tempo, eu prefiro o amarelo. Bom, eu julgo que, lamentavelmente, não iremos assistir aqui ao vídeo, mas ele depois estará disponível na página que nós temos dedicada ao projeto, e que
quer quem está a assistir online, quer algum dos presentes aqui na sala, poderá visioná-lo atentamente, ficará o vídeo e os materiais que, entretanto, foram apresentados aqui. E agora privilegiava o espaço de debate, perguntando, por um lado, se há questões a serem colocadas aos nossos oradores, e quer relativamente às apresentações, quer estes dados de perspectiva que ficaram aqui no ar, que o professor João Costa apresentou, e também se quem está online tem alguma questão a colocar. Só para dizer que é o último espaço que temos para colocar questões, porque depois passaremos à fase final de encerramento. Portanto, ou agora, ou já não será hoje. É preciso microfone, ou chegas até aqui. Une petite question assez rapide. Vous avez traité 11 000 documents avec quel logiciel? Prospero? Les 11 000 pages du PISA Oui, c'est oui. à la main. Non, on n'a pas fait de traitement logiciel. Ouais. Mais parce qu'en fait, on y a pensé plusieurs fois. Je vais donner la parole à Daniel, qui est plus spécialiste que moi là-dessus. Ouais, on y a pensé plusieurs fois, sans précisément, en fait, les modalités d'analyse que nous faisons et les objets que nous cherchons ne nous semblaient pas justement être possibles par un traitement logiciel. Donc, du coup, voilà, on a renoncé à ce travail. Et alors, on ne dit pas qu'on a lu 50 fois les 11 000 pages. Ouais. Mais enfin, voilà, on a fait un traitement, on va dire manuel, de ces 11 000 pages, justement en essayant de pointer un certain nombre. Par exemple, quand on cherche des occurrences, après, c'est un traitement relativement simple. Aussi, une fois qu'on cherche des occurrences et des co-occurrences, c'est donc des environnements. C'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Je veux dire que ça ne demande pas une instrumentation énorme. D'identifier justement les environnements, les logiques paraphrastiques, etc. Okay. Oui, en fait, on aurait bien aimé parfois recourir à des logiciels pour nous aider. Parce qu'on a le Prospero, voilà, ça marche assez bien. Iramutec ou Alceste. En fait, on a testé différentes solutions logicielles pour essayer de voir si ça pouvait nous aider, mais ça posait un tas de problèmes on va dire, du fait notamment d'un problème de statistique, tout simplement. Parce que tout simplement, la masse fait que quand on s'intéresse, par exemple, à 91 occurrences d'intelligence sur sur des milliers de pages, du coup, statistiquement, de suite, on perd enfin, on écrase complètement ce type de données qui sont ou des citations, ou des, voilà. Donc, il n'y a pas mais on n'a pas encore trouvé une solution logicielle. On a même essayé avec des logiciels de comparaison de plagiat pour voir, par exemple, qu'on utilise à l'université pour voir s'il y avait des récurrences, des répétitions. Non. Mais sur la masse, ça fait un volume trop énorme, en fait. Oui, j'imagine. Mais on avait le même espoir que... Oui, j'imagine. Merci. Je vous en prie. Non, moi, je voulais juste poser une question au responsable de la politique éducative portugaise. E faço a tradução, é uma questão para... Ah, il comprend mon français, c'est bien. Parce qu'il se trouve que j'ai été voir quand même les pays qui avaient des très bons résultats à PISA, et j'ai regardé comment fonctionnait leur système éducatif. Ils ont fait un effort important, notamment en termes d'investissement dans l'éducation,
dans le recrutement de leurs enseignants, parce qu'ils les recrutent à un niveau doctorat, ils les forment aussi à la recherche très profondément. Ils ont fait un effort important dans la formation initiale, la formation continue, en allongeant le temps de formation continue des enseignants et en les accompagnant sur les premières années par des pratiques de mentorat, etc. Est-ce que, parce qu'en France, on a cette réflexion aussi sur les changements de la formation initiale et continue des enseignants, est-ce que vous avez cette réflexion au Portugal? Bon, dans l'étude que j'ai référée, coordonnée par le professeur Domingos Fernandes sur la perception des enseignants sur la performance des élèves au Portugal, un des aspects qui a été référé souvent, c'était l'investissement que Portugal a fait à la formation des enseignants. Donc ça, c'est un aspect important. L'autre, c'est qu'une des conséquences des premiers PISA auxquels nous avons participé, c'était des deux programmes de formation très importants, un sur le portugais, l'autre sur la mathématique, et cette perception que la formation est fondamentale. La synergie entre PISA et TALIS permet d'aller plus profondément sur ce sujet. On réussit à comprendre les différentes façons, par exemple, d'induction dans la carrière, immersion dans la carrière, les stratégies de mentorat pour les professeurs qui sont au début de leur carrière. Et ça, c'est très intéressant. Et sur ça, nous n'avons pas une bonne tradition de réflexion. Aproveitava a presença do secretário de Estado, João Costa, para fazer... Há aqui uma questão que foi de manhã debatida, que foi sobre Portugal ser ou não ser um caso de sucesso. Subentendo que considera que, de acordo com o PISA, os dados indicam que é um caso de sucesso. E falou, inclusive, na questão de haver uma trajetória ascendente, não é tanto a comparação com os outros, mas a comparação com o próprio país, não é? Consigo próprio no passado. A minha questão é, olhando para os dados, é claro, podemos fazer uma reta de regressão, podemos fazer uma linha de tendência e ela é ascendente. Olhando para os dados com mais detalhe, o que os dados aqui apresentados até permitem, percebe-se que há um salto ali entre 2006 e 2009 e também dá para interpretar, olhando para esses dados, como uma relativa estabilidade desde 2000 até 2006, o tal salto até 2009 e depois uma relativa estabilidade de 2009 para a frente. Vendo assim, pergunta-se, e depois com outros dados que foram aqui apresentados, percebendo também que na amostra acontece, por exemplo, que há nesse mesmo ano subidas, por exemplo, noutras variáveis também, mas na escolaridade das mães. Ora, sendo à partida improvável que naquele período de tempo tenha havido uma grande escolarização das mães dos alunos de 15 anos, quer dizer, é esquisito pensar assim, poderá haver outra leitura, até que ponto é que considera verosímil haver outra leitura que seja mais relacionada com artefactos estatísticos e questões amostrais do que propriamente ser relacionado com questões políticas e no sentido de dizer que há uma melhoria clara dos resultados, ou seja, que os nossos alunos de 15 anos sabem mais do que aquilo que sabiam há uns anos atrás. Então, juntamos agora a pergunta online, certo? E depois damos a palavra, a pergunta ou perguntas, e depois damos a palavra aqui ao painel. Bom, então, uma das questões que foram colocadas foi por Joaquim Santos, membro do TUAC pela UGT, e penso que é dirigida ao Dr. João Costa. A OCDE está num processo de consulta para eventualmente passar o PISA para um ciclo de 4 anos. Qual é a opinião do Governo sobre esta questão? O PISA continua com um ciclo de 3 anos, portanto, o PISA continuar com um ciclo de 3 anos ou passar para ciclos de 4 anos?
Portanto, esta é uma primeira questão. A segunda é de Carlos Alberto Dias, que pergunta como relacionar o projeto PISA com o novo Pacto Social da Educação. E estão encerradas as questões, portanto dou a palavra aqui ao professor João Costa. Tem, se não, Já está. acho que este está. Muito bem, então vou seguir aqui a ordem das questões. Primeiro aqui com o colega Gilnate. Toda a parte de metodologia é sempre validada pelo consórcio da OCDE, que faz o PISA, e, portanto, eu teria enormes reservas em considerar que haveria aqui um efeito de algum tipo de artefacto, até porque, se assim fosse, isso, se calhar estou a pensar mal e vai-me corrigir se for o caso, o que é que isso poderia dizer? Naquele ciclo 2006-2009 houve uma grande subida, porque havia ali um efeito estatístico qualquer, e se esse efeito tivesse sido corrigido, nós descíamos outra vez. E o que nós temos é essa curva com saltos e planaltos, não é? É um bocadinho aqueles programas de treino nas máquinas que temos as colinas, não é? Saltos e planaltos. E nós claramente nesta altura estamos em planalto, não é? E agora, infelizmente, a pandemia poderá perturbar o que é esta evolução, mas não me parece. Mesmo isto até foi falado agora no último PISA 2018, houve uma taxa de participação baixa que, a dada altura, teve de ter instrumentos de validação adicional da amostra existente, e foi o próprio consórcio que validou a representatividade da amostra portuguesa. Senão, ter-nos-ia acontecido o que aconteceu em Espanha, por exemplo, que teve resultados, mas a amostra não foi considerada significativa, porque aí o consórcio não é complacente com aquilo que acontece. Lamentavelmente, não terá havido um trabalho de proximidade com as escolas, que neste momento sei que a equipa do IAV está a estabelecer para estimular a participação. Portanto, se os pais só receberem um papel, está aqui um teste, provavelmente não prestam toda a atenção, e sei que o IAV neste momento está a tomar isso. Mas penso que esse seria o efeito se assim fosse. Do professor Joaquim Santos, esse debate tem vindo a acontecer, com alguns países com posições muito fortes sobre a diferença entre os 3 e os 4 anos. Do nosso lado, não temos uma posição forte, mas eu simpatizo com a ideia dos ciclos de 4 anos, porque nos dá, também nesta perspectiva de monitorização dos sistemas e de uma forma mais integrada, nos dá uma possibilidade de olhar para ciclos mais longos, mas sem uma opinião muito, muito forte em relação a isto. A última pergunta não escrevi, agora não me lembro. Qual era a última? Carlos Dias. Só escrevi o nome, não escrevi a pergunta. Não é essa, é outra. Exatamente, o Pacto Social. Bom, quando nós falamos, e até neste contexto pós-eleitoral, isso é algo que foi inscrito no programa eleitoral do Partido Socialista, a necessidade de estabelecer um novo pacto social para a educação, ou seja, no fundo, tentarmos ver se conseguimos, no diálogo com sindicatos, academia, outros partidos políticos, etc., estabelecer grandes bases de consenso para algumas medidas de política educativa. Este pacto, como tudo, e penso que no início da minha intervenção tentei focar exatamente nisso, este pacto não se estabelece com base apenas em opiniões, tem que se estabelecer também com base em evidências. E, obviamente, o PISA é uma fonte de evidências, e que deve alimentar qualquer debate público que se tenha sobre educação, de novo, sem o endeusar,
mas também sem desprezar um manancial tão rico, as tais não sei quantas mil páginas que temos de informação sobre o nosso sistema e que nos deve informar. E aqui é mesmo, essa é a tónica, é termos informação a nosso dispor para poder decidir melhor. E assim encerramos o painel. Agradeço aos oradores, aqui aos colegas Daniela Bertrand, aqui ao professor João Costa.